Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? No último vídeo a gente falou sobre as características aqui do projeto, né, referente à mola. E aí vamos verificar agora o diâmetro externo e diâmetro médio da mola, né? Vou colocar aqui diâmetro externo. Bom, para saber o diâmetro externo da mola, o que é que a gente precisa considerar, né? A gente tem a indicação do diâmetro interno, né, diâmetro interno da mola, nesse caso aqui 25 milímetros, e basicamente, né, é somar esse valor com o diâmetro do arame, né, porque o que acontece? Como a gente tem a identificação do diâmetro interno, a gente tem que levar em consideração que o diâmetro do arame, né, nesse caso aí é um 16 avos, né, então aqui supondo um 16 avos de polegada, né, a gente tem um 16 avos de um lado e do outro, né, levando em consideração aqui a simetria da mola. Beleza, então para saber esse diâmetro externo, né, teoricamente eu teria que somar o diâmetro interno, né, mais a relação do diâmetro externo, né, duas vezes o diâmetro externo da mola. Já que a gente vai precisar desse comprimento aqui, deixa eu marcar aqui de verde, a gente vai precisar aqui desse comprimento também. Ou seja, a gente precisa de duas vezes aí esse valor, né? Então não seria só somar com um raio, né? A gente precisa somar duas vezes ali o diâmetro do arame. Então o diâmetro externo seria duas vezes o diâmetro do arame, né, mais o diâmetro interno, né, mais o diâmetro interno. Então nesse caso aqui a gente teria 2 multiplicado, né, vou colocar aqui diâmetro externo, vou colocar aqui DE, vai ser igual a 2 multiplicado pelo diâmetro do arame, né, vou colocar aqui diâmetro do arame, mais o diâmetro interno. Então aqui substituindo os valores, a gente teria o diâmetro do arame com 1/16 avos de polegada, né? Então convertendo para milímetro, 25,4 dividido por 16, vai dar 1,5875, mais o diâmetro interno, que nesse caso aí é 25 milímetros, né? Então a gente teria 2 vezes 1,5875, daria nesse caso aqui 3,175 mais 25. Então a gente teria nesse caso aí 28,175 milímetros, né? Seria o diâmetro externo, né? Então só recapitulando, o diâmetro externo seria o diâmetro interno mais duas vezes o diâmetro do arame, né? Então aí você teria o diâmetro externo da mola, beleza? Então nesse caso aqui o diâmetro externo teria 28,175 milímetros, beleza? Referente ao diâmetro médio, né, o diâmetro médio que é importante para o cálculo do comprimento do arame, a gente teria o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui, a gente teria o diâmetro do arame, né, e sabendo lá o diâmetro interno, o diâmetro médio ele seria, levando em consideração aqui o raio de formação, né, das espiras, né? Então nesse caso o diâmetro médio é só somar o diâmetro interno mais uma vez o diâmetro do arame, né? Já que basicamente você teria duas vezes o raio, né? Então como são duas vezes o raio, você teria, já que o raio é metade do diâmetro, duas vezes o raio vai voltar aí ao diâmetro, né? Então aqui para finalizar esse vídeo, o diâmetro médio, nesse caso aí seria 25 milímetros mais 1/16 avos de polegada, né? Como a gente verificou agora há pouco, 1/16 avos de polegada é igual a 1,5875. Então o diâmetro médio, né, desse arame aí seria 26,5875
0,5875 milímetros, né? Seria o diâmetro médio. O diâmetro médio, como eu falei, é só somar o diâmetro interno mais o diâmetro do arame, né? Então aí você já chega ao resultado do diâmetro médio, que é importante para poder calcular o comprimento efetivo do arame. Beleza, então aqui a gente já está com uma série de informações. No próximo vídeo aí a gente calcula o comprimento do arame para a fabricação da mola, tá bom? Então é isso.